Será que você já esteve tão perto daquilo que Deus preparou para você, mas perdeu porque se deixou distrair? Essa é uma das maiores armadilhas da vida espiritual e também da vida prática. As distrações raramente chegam como inimigos declarados. Elas não se apresentam como obstáculos evidentes, mas como pequenas concessões, hábitos inocentes e escolhas que parecem sem importância. E é justamente por isso que são tão perigosas. A verdade é que muitos não perdem o que Deus tem para eles por falta de capacidade, fé ou talento. Eles perdem porque se deixam seduzir por aquilo que desvia o olhar, esgota a energia e rouba o tempo. Enquanto acreditam estar no caminho certo, estão apenas ocupados, girando em círculos, sem perceber que se afastam cada vez mais do propósito. Essas distrações são fatais porque não matam de uma vez. Elas corroem em silêncio. Tirar o foco de um objetivo por um instante parece inofensivo. Mas quando isso se repete dia após dia, a distância entre você e o que Deus reservou se torna enorme. É como um arqueiro que mira o alvo, mas permite que alguém empurre sua mão alguns centímetros para o lado. A seta ainda sai, mas jamais alcança o ponto certo. Por isso este vídeo é tão importante. Hoje você vai conhecer as 7 distrações mais sutis e letais que podem estar agindo na sua vida sem que você perceba. 7 inimigos silenciosos que não gritam, mas sussurram. Que não bloqueiam a estrada, mas colocam pequenas pedras até que você tropece. E não se engane, até os mais fortes caem quando ignoram esses sinais. Sansão, mesmo cheio de força, foi vencido por Dalila. Esaú, mesmo sendo herdeiro de uma promessa, abriu mão do futuro por um prato de comida. Pedro, mesmo andando sobre as águas, afundou porque tirou os olhos do foco. A distração sempre esteve presente e continua sendo o golpe mais certeiro para quem tem um destino maior. A partir de agora, vamos caminhar juntos por cada uma dessas distrações. Não como teoria distante, mas como alertas práticos, espirituais e mentais que você precisa reconhecer para não perder aquilo que já está preparado para você. Se hoje sua vida parece travada, se sente que algo está roubando sua energia e sua fé, talvez a resposta esteja exatamente aqui. As distrações sempre existiram, não são um fenômeno moderno, mesmo que hoje pareçam mais intensas por causa da tecnologia, da pressa e da pressão social. Na verdade, a Bíblia mostra que desde os tempos antigos, homens e mulheres perderam grandes oportunidades porque se deixaram desviar do foco. Sansão não foi derrotado pela força dos inimigos, mas pela sedução que roubou sua atenção e o afastou da aliança. Esaú não perdeu a primogenitura em uma batalha, mas por ceder ao impulso do momento e trocar um futuro eterno por um prato passageiro. Pedro não começou a afundar porque o mar ficou mais agitado, mas porque desviou o olhar daquele que o sustentava sobre as águas. Hoje, as distrações não aparecem em forma de espadas, exércitos ou perseguições físicas. Elas chegam disfarçadas em pequenas escolhas diárias. Estão no excesso de informações que sobrecarregam a mente, no hábito de buscar aprovação em todo lugar, no desejo de resultados imediatos, na comparação constante com a vida dos outros. O que parece apenas um detalhe pode se tornar um desvio fatal. A mente humana é moldada pelo foco. Aquilo que você alimenta todos os dias cresce, e aquilo que você ignora enfraquece. Por isso, as distrações não são apenas perda de tempo, são uma estratégia para enfraquecer sua fé, drenar sua energia e atrasar sua jornada. Reconhecer isso é o primeiro passo. Só quando você entende que a luta não é apenas contra grandes problemas, mas contra pequenas distrações silenciosas, começa a enxergar que o inimigo real não é a falta de oportunidade, mas a perda de direção. A corrida sem direção. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar no propósito. Muitas pessoas vivem em uma corrida constante, cheias de tarefas, compromissos e metas, mas no fundo sentem que não estão avançando em nada que realmente importa. Esse é um dos enganos mais fatais: confundir movimento com progresso. A ansiedade do mundo moderno faz acreditar que quanto mais rápido você corre,
mais perto estará da vitória. Mas a verdade é que correr sem direção só aumenta o cansaço e nunca leva ao destino certo. É como remar com toda a força em um barco sem bússola. Você pode até se exaurir, mas continuará perdido. Essa distração é perigosa porque dá a falsa sensação de produtividade. Você termina o dia exausto, mas vazio, e no silêncio da noite, percebe que dedicou energia ao que não trouxe nenhum fruto verdadeiro. Essa é uma estratégia silenciosa para drenar sua vida, sem que perceba. O apóstolo Paulo já advertia sobre isso. É possível correr em vão, gastar esforços em batalhas que não foram as que Deus pediu para lutar. Quando o propósito é esquecido, a corrida vira escravidão. E é justamente nesse ponto que muitos perdem a paz, porque confundem intensidade com propósito e acabam se afastando do que Deus tinha preparado. A cura para essa distração está em aprender a parar, avaliar e alinhar. A pergunta não deve ser quanto estou fazendo, mas em que direção estou caminhando. Só assim você garante que cada passo não é apenas desgaste, mas avanço real naquilo que foi chamado a viver. O ruído constante. Um dos maiores inimigos do foco espiritual e mental é o excesso de vozes que competem pela sua atenção. Vivemos mergulhados em notificações, opiniões, comparações e informações que não param de chegar. O resultado é simples. A mente fica barulhenta demais para ouvir a voz que realmente importa. O ruído constante não é apenas externo. Ele se infiltra na mente até que o silêncio se torne insuportável. Muitos não conseguem ficar 1 minuto sem música, sem celular, sem alguma distração para preencher o vazio. Mas essa dependência é justamente o que impede de discernir os sinais do caminho. Deus fala no silêncio, a consciência se organiza na pausa. A clareza nasce quando a mente consegue respirar. Esse ruído cria um vício invisível. A cada nova atualização, você se sente mais conectado, mas na prática, está cada vez mais desconectado de si mesmo. Essa dispersão não só consome tempo, mas também enfraquece a fé, porque rouba a capacidade de perceber as respostas que já estavam ao alcance. O salmista dizia: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Essa não é apenas uma frase de consolo, mas uma ordem prática. Sem quietude, não há clareza. E sem clareza, qualquer caminho parece aceitável. Essa distração é fatal porque transforma a vida em um ciclo de estímulos, mas sem direção. A saída está em aprender a criar momentos de silêncio real, onde a mente pode se reorganizar e o coração pode se alinhar com aquilo que é eterno. Quem aprende a silenciar o ruído não se perde nas vozes, mas encontra a direção certa. A carência de aprovação. Poucas coisas desviam tanto quanto a necessidade de ser aceito. A busca por aprovação transforma cada escolha em um palco, cada decisão em uma tentativa de agradar, cada conquista em um pedido de reconhecimento. Essa é uma distração sutil, porque parece natural querer ser valorizado. Mas quando a validação externa se torna combustível, a vida deixa de ser guiada por propósito e passa a ser guiada por aplausos. A carência de aprovação é perigosa porque molda sua identidade pelo olhar alheio. Se falam bem, você se sente forte. Se criticam, você desmorona. Esse ciclo cria dependência emocional e tira a liberdade de viver o que Deus tem para você. Afinal, não há como seguir firme no propósito quando cada passo depende da aceitação de alguém. Essa mesma armadilha atingiu muitos no passado. Saul, por exemplo, perdeu o trono porque preferiu agradar o povo em vez de obedecer a Deus. E quantas vezes hoje não repetimos o mesmo erro? Sacrificamos o que é eterno por uma aprovação momentânea, esquecendo que a verdadeira força não vem do reconhecimento humano, mas da convicção interior. Quando a mente se prende ao julgamento dos outros, perde a sensibilidade para ouvir a voz divina. Essa distração é fatal porque troca a direção certa por uma popularidade vazia. O caminho para vencer isso é lembrar diariamente que o valor não está em quantos aplaudem, mas em caminhar com coerência, mesmo que em silêncio.
Quem se liberta da carência de aprovação encontra clareza, coragem e paz para seguir firme, sem se desviar do destino que já estava preparado. O veneno da comparação. Nada mina mais a confiança do que medir a própria vida pela régua alheia. A comparação parece inofensiva, mas é um veneno lento que paralisa. Sempre haverá alguém mais adiantado, mais rico, mais reconhecido ou aparentemente mais feliz. E se você deixa a mente se prender a essa lógica, nunca sentirá satisfação no que já construiu, porque estará sempre olhando para o que falta. O veneno da comparação corrói em silêncio, transformando conquistas em nada e sonhos em frustração. É uma distração fatal, porque desvia o olhar da sua missão e coloca sua energia em tentar alcançar o caminho do outro. Mas cada chamado é único. Aquilo que Deus tem para você não pode ser medido pelo que foi entregue a outro. A comparação é também injusta, porque sempre seleciona recortes. Você olha o sucesso visível do outro e ignora as dores que ele carrega. Olha o palco, mas não o bastidor. Essa ilusão cria um peso desnecessário que drena a alegria e desvia do que deveria estar construindo. A sabedoria bíblica ensina que cada um correrá a sua própria carreira. Isso significa que a única referência real não é quem está ao lado, mas quem você foi ontem. O avanço é individual e o propósito é singular. Superar essa distração exige maturidade para celebrar os outros sem diminuir a si mesmo, e coragem para permanecer firme no próprio caminho, mesmo quando parece mais lento. Porque o que Deus reservou para você nunca será perdido por estar atrás de alguém, mas pode ser desperdiçado quando você deixa de acreditar no próprio processo. O prazer imediato. Uma das distrações mais letais é a tentação de buscar resultados rápidos, mesmo que isso custe o propósito. O prazer imediato promete alívio, conforto e satisfação instantânea, mas sempre cobra um preço alto no futuro. É trocar o que é eterno por algo passageiro, como Esaú fez ao vender sua primogenitura por um prato de comida. Essa armadilha é poderosa, porque alimenta a impaciência natural do coração humano. Quando a resposta de Deus parece demorar, quando a disciplina exige constância, o impulso é procurar atalhos. Mas cada atalho tem um custo oculto. O prazer imediato pode parecer doce na entrada, mas se torna amargo na consequência. No mundo moderno, isso aparece em muitas formas. Gastar o que não tem para sentir a ilusão de abundância, abandonar processos longos por pequenas recompensas, desistir do caminho correto porque outro parece mais fácil. Essa distração corrói a disciplina, enfraquece a fé e impede que você viva a plenitude do que estava preparado. O prazer imediato é um ladrão silencioso porque não tira tudo de uma vez. Ele rouba pequenas partes, um pouco de foco aqui, um pouco de constância ali. Até que, quando você percebe, já está longe do ponto onde deveria estar. O antídoto para essa distração é a visão de longo prazo. É lembrar que tudo que realmente vale a pena leva tempo para ser construído. É treinar a mente para suportar a espera, confiando que o processo, mesmo demorado, é parte do propósito. Quem aprende a vencer o prazer imediato ganha algo que poucos têm: a capacidade de permanecer firme até colher o que foi prometido. A ilusão do controle. A ansiedade de querer controlar tudo é uma das distrações mais sutis e destrutivas. Ela dá a sensação de que, se você não estiver no comando absoluto, as coisas vão sair errado. Então você se sobrecarrega, tenta resolver tudo sozinho, acumula responsabilidades que não foram suas e, pouco a pouco, perde a paz. Essa ilusão é perigosa porque parece disciplina, mas na verdade é escravidão. Existe uma linha tênue entre ser responsável e ser controlador. Quando a mente acredita que precisa segurar cada detalhe, o coração se enche de medo e não de confiança. Essa é a raiz da exaustão que muitos carregam. Não a quantidade de tarefas, mas a necessidade de dominar o que nunca esteve em suas mãos. A sabedoria bíblica ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento.
Essa não é uma frase de consolo. É uma instrução prática. Há limites que você não consegue ultrapassar sozinho. Há portas que só se abrem quando você entrega. Há respostas que só chegam quando você solta o peso de ter que saber tudo. A ilusão do controle afasta você do que Deus tem, porque te mantém preso em batalhas desnecessárias. Você gasta energia tentando governar cenários que não pode prever, e nesse esforço deixa de avançar naquilo que realmente estava ao seu alcance. O caminho de superação é aceitar que o controle absoluto não é humano, é divino. O seu papel é dar passos firmes naquilo que lhe cabe e confiar no invisível para aquilo que foge da sua força. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria, a negligência silenciosa. Entre todas as distrações, talvez essa seja a mais perigosa porque não chama a atenção. Não é um grande erro, nem uma queda visível, mas pequenas concessões diárias que parecem insignificantes. É deixar para amanhã a oração de hoje, adiar a disciplina, relaxar no cuidado da mente e do espírito. O problema é que cada adiamento cria um hábito, e cada hábito molda um destino. A negligência silenciosa se instala quando você acredita que um pequeno desvio não fará diferença. Mas um passo fora da rota, repetido todos os dias, transforma completamente o caminho. É como uma erosão. Não derruba a montanha de uma vez, mas a consome pouco a pouco até que nada reste. Esse tipo de distração enfraquece a constância e apaga a chama interior. Você não percebe de imediato, mas com o tempo sente a fé fria, a mente pesada e o coração distante do que antes ardia em você. Essa é a estratégia: roubar o propósito não por ataque direto, mas por desgaste lento. A Bíblia nos alerta a sermos vigilantes, porque o inimigo não precisa derrubar de uma só vez. Ele sabe que basta plantar a semente da negligência para colher estagnação no futuro. E se você não vigia, vai se acostumando a viver muito abaixo daquilo que poderia viver. A saída é cultivar disciplina como um estilo de vida. Pequenos atos diários de foco, de oração, de silêncio, de leitura, de reflexão. Nada grandioso, mas firme, porque é a constância que constrói a blindagem contra as distrações silenciosas. Quem permanece fiel no pouco, permanece forte no muito. Agora que você reconheceu cada uma dessas distrações, é possível enxergar o padrão. Todas elas têm um denominador comum: roubam o foco. Algumas drenam energia pela pressa, outras pelo barulho, outras pelo desejo de aprovação, pelo prazer imediato ou pelo controle exagerado. Mas no fim, todas trabalham em silêncio para afastar você do centro daquilo que Deus preparou. O perigo está justamente no fato de que não parecem fatais. São disfarçadas de hábitos normais, pequenas escolhas que parecem inofensivas, mas que pouco a pouco corroem a constância e afastam da rota. Quando você percebe, já está distante do propósito original. A chave de superação não é tentar eliminar todas as distrações de uma só vez. Isso gera frustração e reforça o ciclo. O segredo é cultivar consciência. É desenvolver a capacidade de perceber quando a distração aparece e decidir não alimentar o que drena, mas investir no que fortalece. Isso exige disciplina espiritual e mental. Disciplina para criar momentos de silêncio e clareza. Disciplina para escolher propósito em vez de correria. Disciplina para confiar em vez de tentar controlar. Disciplina para esperar, em vez de ceder ao imediato. Disciplina para vigiar, em vez de negligenciar. O primeiro passo é simples: reconhecer qual dessas distrações já está agindo em você. Porque só quando você nomeia o inimigo, consegue vencê-lo. O que Deus tem para a sua vida já está preparado. Mas cabe a você não permitir que distrações roubem o que foi colocado em suas mãos. Imagine um arqueiro diante do alvo. Ele segura firme o arco, a flecha já está posicionada, a distância não é impossível. O alvo continua lá, intacto, pronto para ser atingido, mas a cada instante alguém tenta puxar sua mão para o lado. Um pequeno empurrão quase imperceptível faz a seta sair fora da rota. O arqueiro ainda dispara,
mas nunca acerta onde deveria. É exatamente isso que as distrações fazem. O que Deus tem para você já existe. Já está preparado. Não depende de sorte ou acaso. Mas se a sua atenção for desviada, se sua energia for drenada, se seu foco for roubado, a promessa continua no mesmo lugar, mas você não consegue alcançá-la. A vida espiritual não se perde apenas em grandes quedas, mas em pequenos desvios que se acumulam. O inimigo não precisa destruir você de uma vez. Basta desviar seu olhar por tempo suficiente até que esqueça quem é e para onde estava indo. É por isso que o alerta é tão sério. O que mais ameaça o seu propósito não são as guerras externas, mas as batalhas silenciosas dentro da mente. Mas há uma boa notícia. O alvo nunca desaparece. Ainda que você tenha errado antes, a oportunidade de alinhar novamente está aqui. O foco pode ser restaurado, a disciplina pode ser retomada e a rota pode ser corrigida. O que Deus tem para você continua esperando pelo momento em que você decide não mais se distrair. Esse é o chamado de hoje. Parar de permitir que pequenas coisas roubem aquilo que é eterno. O destino já foi traçado, a promessa já foi declarada, mas só quem mantém o foco até o fim experimenta a plenitude do que foi reservado. Se você reconheceu que alguma dessas distrações tem roubado sua paz e afastado você do propósito, este é o momento de decidir se manter firme. Não basta apenas ouvir. É preciso transformar essa palavra em ação. Declare publicamente nos comentários: eu escolho o foco, não a distração. Essa frase não é apenas uma resposta simbólica, é um compromisso que você assume diante de si mesmo e diante de Deus. Guarde este vídeo para voltar sempre que sentir que está se perdendo no caminho. Cada vez que assistir, será um lembrete para realinhar a rota e não permitir que o inimigo roube aquilo que já foi preparado para você. Compartilhe também com alguém que você sabe que está lutando em silêncio contra o peso das distrações. Muitas vezes, uma palavra é a chave que desperta a consciência e devolve a direção. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, clareiam sua mente e despertam sua espiritualidade para uma vida de propósito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você sempre encontrará sabedoria para permanecer firme, sem permitir que o barulho, a pressa ou o medo afastem você daquilo que Deus já tem para a sua vida.